Olá para você ligado no Projeto Motor, seja bem-vindo à edição de número 1 do podcast Projeto Motor. Você que acompanha a gente no projetomotor.com.br ou no nosso canal no YouTube, agora a gente tem mais essa plataforma para trazer novos conteúdos sobre automobilismo e sobre Fórmula 1 para você. Nessa primeira edição nós vamos relembrar e analisar os principais acontecimentos da temporada de 2008 da Fórmula 1. Já são 10 anos de uma temporada bastante marcante, que teve o primeiro título mundial do Lewis Hamilton e um Felipe Massa que bateu na trave. Então nós vamos relembrar aí de algumas histórias. Eu sou o Bruno Ferreira e terei a companhia do Lucas Santocchi, meu parceiro de Projeto Motor. E Lucas, seja bem-vindo. Olá, Bruno. Olá, galera do Projeto Motor. Sempre legal falar com vocês e agora ainda mais por essa plataforma nova que nós vamos começar a usar aqui, que a galera sempre pediu para a gente usar, né? E vamos falar de uma temporada que, quando a gente fala de 2008, só uma palavra vem à minha cabeça: maluca, né? É uma maluquice total. E acho que a gente tem bastante coisa. Foi uma temporada com várias nuances, né, Bruno, para a gente analisar. É isso aí, maluquice total. E para a gente lembrar dessas histórias malucas, com ainda mais detalhes, a gente tem o prazer em receber aqui o Luiz Fernando Ramos, o Ico, jornalista que cobriu toda aquela temporada, acompanhou tudo de perto. Ico, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, né? Você que já participou com a gente lá no canal no YouTube, agora nessa edição de número 1 do nosso podcast. Eu já te começo fazendo a seguinte pergunta. Para você, o que representou aquela temporada de 2008, né? Tanto do ponto de vista pessoal, profissional, qual o peso que você dá para a temporada de 2008, Ico? Olá, pessoal. Olá, um abraço, Bruno, um abraço, Lucas, abraço ao pessoal que curte o Projeto Motor. Em primeiro lugar, eu fico feliz de estar participando desse primeiro podcast. Eu sou um cara que durante muitos anos fiz rádio, ainda participo das transmissões do Grupo Band de Rádio, gosto muito dessa plataforma, tive aí meu podcast, o Credencial, também ao longo de tantos anos, e acho uma mídia muito bacana, acho uma ótima opção aí para quem curte se informar, curte debater temas específicos. Você pode baixar, você pode ouvir em casa, pode ouvir no carro, pode curtir, e acho sempre bacana uma conversa informal sobre algum tema interessante. E 2008, para mim, é uma temporada muito, muito especial, né? Acho que pela temporada em si, raramente uma temporada traz um equilíbrio realmente tão longo ao longo da temporada inteira, né? Se a gente olhar para a temporada desse ano, a de 2018, ela teve um equilíbrio até uma hora. Aí o Hamilton deu uma remada ali de mais forte, mas a de 2008 foi equilibrada do começo ao fim, e com outros pilotos também entrando na disputa. Então é uma temporada muito rara de se ver, e com um final que não tem nem o que falar, né? E por outro lado, do lado pessoal e profissional, foi um ano muito especial, né? Minha primeira temporada completa na Fórmula 1, fazendo pelo Grupo Band de Rádio, fazendo pelo Diário Lance, fazendo pela revista Racing, muito trabalho, mas também entrando num ambiente que eu era desconhecido e que eu também não conhecia, e aprendendo ali como é a Fórmula 1, nessa vivência corrida a corrida, que é uma vivência diferente de quando você vai num GP do Brasil, por exemplo, uma vez por ano, alguma coisa, é uma coisa mais intensa, e você começa a encontrar novos caminhos. Então foi uma temporada muito, muito especial. Eu imagino que, jornalisticamente falando, foi uma temporada muito rica, né? Tanto dentro como fora da pista. 2007 já vinha sendo uma temporada muito forte, né? Com disputa pelo título, rivalidade do Hamilton com Alonso, caso de espionagem, né? Das duas principais equipes, e parte dessa tendência se carregou para 2008. Foi uma época bem interessante para a Fórmula 1. Ô Lucas, até nesse aspecto que o Ico mencionou, né? Como 2008 foi uma temporada de corridas interessantes, né? Porque nós temos temporadas de vários tipos diferentes. E nem sempre nós temos uma boa disputa pelo título e boas corridas, né? Nesse caso nós tivemos os dois. Tem caso em que a disputa pelo título é interessante, mas que as corridas nem tanto, são um pouco mais mornas, mas no caso de 2008 nós tivemos muita corrida interessante, né, Lucas? Com certeza, Bruno. Cada final de semana sendo uma história bem diferente, né? Mas eu acho que o que marcou cada uma dessas corridas foram talvez os erros, né? A gente via coisas surpreendentes acontecendo a cada prova, muito porque os protagonistas daquela temporada cometiam muitos erros prova a prova, e isso abria alternativas, né? Talvez inesperadas, né? Nós tivemos 7 pilotos diferentes vencendo, 5 equipes diferentes vencendo. Isso, sim, estou falando do século XXI já, né? Não estou falando
Fórmula 1 dos anos 50, 60, né? Que parece esses números. Acho que foi uma temporada que a gente, todo final de semana, se sentava na frente da televisão, ia para o autódromo, ou na transmissão, né, Ico? E a gente não sabia direito o que esperar. Eu acho que sim, eu acho que o interessante, olhando para esse ano de 2008, para essa grande variedade, e a gente teve também uma regra que para mim deu ou dois elementos no regulamento que traz muita variedade para as corridas. Um era o pit stop, né, era o pit stop com reabastecimento, né, é algo que não tem mais a Fórmula 1 de hoje, naquela época tinha, então isso acabou tendo efeitos importantes na estratégia de algumas provas, viradas interessantes em algumas provas. O GP de Mônaco, por exemplo, é um exemplo disso, né? O Hamilton bateu no início, né, na sexta volta, teve um pneu furado, teve muita sorte de conseguir para os boxes, foi para os boxes, trocou o pneu e a McLaren botou muito combustível para ele quase até o final. E numa corrida que choveu, parou, de condições adversas, quando ele foi fazer a sua parada final, era exatamente o momento certo para fazer a última troca de pneus, no caso do pneu intermediário para o pneu para a pista seca. Então, era muito elemento que poderia dar uma variada na corrida. E o outro elemento era você se classificar no Q3 com o combustível que você largaria na corrida. Então, isso acaba misturando o grid. Tinha pole position que piloto fez porque classificou com menos combustível no Q3, mas também parou mais cedo na prova e com isso não teve uma vantagem muito grande. Acabou sendo jogado para trás. Então, a gente tinha ali uma conjunção de elementos que dava muita variante estratégica nas provas que hoje a Fórmula 1 não tem tanta variante assim à disposição. E só para complementar esses dados que vocês passaram, né? Nós tivemos 5 equipes que venceram, Ferrari, McLaren, BMW, Renault e Toro Rosso, e 9 que foram para o pódio, né? Só 2 que não subiram no pódio naquele ano, a Force India, né, que ainda estava no começo da sua vida, e a Super Aguri, que nem completou a temporada, né? Logo depois do começo da temporada, ela já parou de participar da categoria. E Lucas, antes da gente começar a falar sobre os 2 postulantes ao título de fato, vamos falar aqui sobre 2 pilotos que despontaram para o estrelato naquele ano de 2008, né? O primeiro, o Robert Kubica, né? O Kubica que é um cara que até hoje muita gente se pergunta sobre o que ele teria sido se não tivesse o acidente de rally dele em 2011, e a temporada de 2008 teve um peso bastante importante para criar esse fascínio, né? Esse fascínio em torno dele. O Kubica que chegou a liderar o campeonato, lutou pelo título até mais ou menos algumas provas do fim. Então não dá para falar de 2008 sem falar do Kubica, né? Sim, acho que foi, inclusive, né, a grande temporada dele, assim, do que ele deixou, né? Ele até chegou a ser superado pelo Heidfeld, né, em anos anteriores, mas naquele momento ele conseguiu a primeira vitória dele, né? Então deixou de ser aquela espera, aquela promessa. Foi uma temporada muito boa do Kubica e acho que é a temporada que deixou muito na mente de todos do que seria o Kubica com um carro melhor, um carro de ponta realmente na mão, né? Acho que todo mundo ficou para sempre imaginando o que ele poderia fazer, muito por conta daquela temporada 2008. O que eu posso acrescentar, né, do Kubica naquele ano é que faltou. O Kubica é um piloto que, enfim, quando ele vai abaixo, quando ele não pilota no seu máximo, quando ele comete um erro, ele é o primeiro a admitir. Ele é um piloto muito direto, ele tinha essa característica de um piloto que não fazia rodeios, um piloto muito direto. Mas quando ele acha que a equipe estava falhando, quando a equipe estava deixando a desejar, ele também não tinha o menor pudor em colocar o dedo na ferida ali e cobrar a equipe quando ele acha que a equipe não está dando o máximo. E o Kubica, no final daquela temporada, assim, depois do GP da Bélgica para frente, ele ficou muito, muito bravo com a direção da BMW, porque a opção da equipe foi: a gente não está nessa disputa, a gente vai concentrar os nossos esforços no carro de 2009. A gente teve um ano bom, a gente é uma equipe que está em crescimento, e a gente vamos colocar os nossos esforços no carro de 2009. E para o Kubica era um erro, porque ele via uma chance real, e não era um sonho do Kubica. Eu acho que ele tinha razão da BMW se
continuasse investindo no desenvolvimento do carro, de ter brigado por aquele título. Ele teria talvez alguma chance aleatória, mas ele teria uma chance de entrar nessa briga. Vista a quantidade de erros de Ferrari, de McLaren, de Massa, de Hamilton, é uma chance até real dele realmente ter ficado mais tempo, ter sobrevivido e quem sabe até ter prevalecido nessa briga. No final, a opção da BMW se provou errada. 2009 foi uma temporada confusa, né, com aquela questão do difusor duplo, a equipe Brown GP chegando do nada e dominando tudo, e aí a BMW, com toda a grana que ela economizou em 2008, fez um carro que correu num regulamento que não era uma espécie de classe B, né, todo mundo que cumpriu o regulamento, com a coisa do KERS, que era uma novidade também, várias equipes se perderam, então a BMW também perdeu uma chance grande de não continuar tendo investido nesse carro. Então acho que o Kubica, a chance do Kubica ser campeão grande era em 2008 já, ele teria uma chance pelo menos de brigar pelo título, e sem o acidente, acho que a personalidade do Kubica levaria ele para alguma equipe grande e vencedor em algum momento. É isso aí. E para falar sobre um outro cara que surgiu naquele ano, né, surgiu para o estrelato naquele ano, tivemos também o Sebastian Vettel, né, ele que fez a primeira temporada completa dele em 2008, né, ele que estreou na Fórmula 1 na metade da temporada de 2007 e teve boas atuações, né, não só a vitória dele em Monza, né, que é o ponto mais lembrado por todos, aquele fim de semana em que ele dominou no molhado, mas também teve outras corridas, inclusive ele até teve um papel importante na decisão do título, né, quase que ele interferiu diretamente nessa disputa. Ico, como é que você classifica o Vettel como piloto naquela época, não só como piloto dentro da pista, mas também como pessoa fora dela, né, como personagem? Eu acho que era um piloto realmente florescendo, né, um piloto com potencial, estreou no meio de 2007, na BMW fez uma corrida, pontuou, depois entrou na parte final com a Toro Rosso e cresceu muito, teve aquela corrida no Japão que ele quase subiu ao pódio, depois ele acabou com a corrida do Mark Webber atrás do safety car, isso em 2007. Em 2008, na primeira temporada completa dele, um início de temporada um pouco marcado por quebras muito sucessivas do carro, mas o Vettel já vinha se classificando bem. E depois os resultados vinham aparecendo. Então, acho que já no desempenho do Vettel nas classificações, já chamava atenção para uma qualidade um pouco acima da média. Ele era um piloto realmente com um potencial muito grande. Não sabia para onde esse potencial iria, mas era um piloto com um potencial muito grande. A vitória dele em Monza foi uma surpresa. Ainda assim, ainda que a curva do Vettel fosse ascendente, foi uma completa surpresa. A gente precisa lembrar que a Toro Rosso era a Minardi, né? Há poucos anos antes, era realmente uma equipe que só fazia figuração, só andava em último lugar no grid. E a Toro Rosso não tinha cacife em 2008 para brigar por vitória. Ela deu certo naquele final de semana, acho que por uma conjunção ali de fatores única, né? Um final de semana em Monza que choveu demais, final de semana muito molhado, o carro da Toro Rosso se deu muito bem nessas condições, os outros não se deram tão bem. O Vettel fez a pole, mas eu lembro que mesmo com a pole do Vettel no sábado, muita gente achou, pô, legal, essa temporada maluca, esse regulamento que cada um classifica com combustível diferente, o menino brilhou hoje, mas amanhã ele vai chegar em quarto e vai ganhar alguém mais normal, alguém com carro, com uma equipe que tem carro para ganhar. Aí o Vettel vai no domingo e faz uma corrida sem erros, não coloca uma roda fora da linha certa, faz uma corrida realmente perfeita e consegue essa vitória. Então ali acho que o mundo da Fórmula 1 abriu os olhos e falou, opa, tem alguém aí com um potencial tremendo chegando, né? Era um menino, né, uma cara muito de moleque, era um cara muito engraçado, mas era um cara muito inteligente. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, no sábado, depois da pole, eu fui entrevistar o Vettel junto com o Felipe Motta, e no lugar reservado para as entrevistas de rádio e TV, e a gente ficou esperando, e a gente foi os últimos a entrevistar, e o Vettel, que gosta de falar muito, naquele dia estava falando pelos cotovelos. Então a gente ficou lá meia hora, 40 minutos, todas as TVs foram indo embora, ele chegou pra gente e atendeu a gente com a mesma simpatia que atendeu todo mundo. Aí eu perguntei se ele era se na Alemanha chamam ele de Baby Schumi, se isso incomodava, ele falou, não, eu não tenho nada a ver com Schumacher, eles gostam que me chamam de Vettel. E o Felipe Motta perguntou, você é o homem mais feliz na face da Terra hoje, né? Afinal, você conquistou uma pole position com um carro pequeno.
E a resposta do Vettel, que era um menino, foi: não, eu tenho certeza que na vida de muita gente na Terra hoje estão acontecendo coisas muito bonitas. Então você vê alguém que está dentro da Fórmula 1 e tem essa visão global ali do mundo, mesmo com essa cara de moleque, aquilo me impressionou muito, né? Então acho que o Vettel já era um moleque, mas tinha uma maturidade muito acima da média para a época, e essa visão que ele tem de mundo é algo que sempre me fascinou um pouco nesse personagem dele. Acho que se perdeu um pouco com as conquistas do título dele, ele ficou um cara mais fechado, mas quando ele tinha essa abertura e tinha menos pressão, ele colocava para fora uma visão de mundo que eu poucas vezes vi dentro do paddock da Fórmula 1. Pois é, e apesar de todos esses personagens que se destacaram, né, como a gente até já falou, a disputa ficou mesmo, a disputa pelo título, ficou mesmo voltada entre Ferrari e McLaren. E Lucas, o interessante é observar como que a dinâmica interna de cada equipe era meio contrastante uma com a outra, né? Porque na McLaren a situação do Hamilton já estava meio dominada, né? Ele que conquistou esse espaço ao longo de 2007, e a chegada do Kovalainen não foi uma grande ameaça a ele, né? Ele sabia que o Hamilton seria o grande cara da equipe, enquanto que na Ferrari, né, o Kimi Raikkonen tinha a posição de campeão mundial, mas o Massa teve que lutar para conquistar o seu espaço. Como é que você viu, então, a dinâmica das equipes para essa temporada de 2008? Acho que não podemos desconsiderar que 2008 carregou algumas coisas quanto ao resultado de 2007, né? Nós tínhamos uma McLaren voltada para o Hamilton, porque o Hamilton foi vitorioso, entre aspas, né, num embate contra o Fernando Alonso, e ele conquistou esse espaço, né? O Hamilton era um piloto para o futuro e se tornou, naquele momento, um piloto para o presente. Por outro lado, você tinha uma Ferrari em que o Kimi Raikkonen, em sua primeira temporada, conquistou o título, se consolidando finalmente como um grande piloto, né, da categoria. O Raikkonen vinha batendo na trave já há algum tempo, tinha sido vice-campeão do Schumacher em 2003, vice-campeão do Alonso em 2005, né? Então, com a mudança da Ferrari, ele abriu seu espaço, mas ao mesmo tempo você tinha um Felipe Massa, que acho que o Ico pode até falar melhor, mas que era um piloto que estava em ascensão e era um piloto muito querido dentro da Ferrari, né? Então o que isso causou foi que o Hamilton, correndo ali um pouco sozinho, com a McLaren voltada para ele, e uma Ferrari que em algum momento ali um pouco dividida, mas principalmente na segunda metade da temporada, já assumindo ali que o brasileiro era o piloto na busca pelo título. E não podemos esquecer também que foi uma temporada que, para a Ferrari, de talvez muitos erros, mas também uma temporada de muitas mudanças. Se não teve mudanças em termos de pilotos, mas muitas mudanças nos bastidores da Ferrari, né? Foi a primeira temporada com um novo diretor esportivo, né? Com um novo chefe de equipe, o Stefano Domenicali. Então você tinha uma primeira temporada que não se tinha mais a figura do Jean Todt, Ross Brown, de toda aquela turma ali no pit wall, liderando. Então era uma temporada importante para a Ferrari mostrar que ela não dependia daquela turma. Você teve um cenário de muitas mudanças nos dois times, e que talvez isso tenha causado o que a gente já disse da questão de ter sido um campeonato de muitos erros, tanto de pilotos, pela pressão que eles estavam enfrentando, né? O Raikkonen como atual campeão, o Massa de ser o ano de... ele tinha que mostrar, ou talvez não teria mais chance, né? De ter uma carreira de vitórias ali na Ferrari, e o Hamilton, depois dos problemas que ele enfrentou ali em 2007, mesmo conseguindo se sobrepor ao Alonso, mas ele perdeu o título, né, no final de 2007, então era uma temporada que ele precisava também. Se ele perdesse novamente do jeito que ele perdeu em 2007, vai saber o que ia acontecer com a cabeça dele pro resto da carreira, né? Eu lembro dessa disputa interna da Ferrari, um dado muito interessante que é pouco discutido, na verdade, quando se olha para essas temporadas, né? 2007, 2008, 2009, a Ferrari acabou não tendo um papel na disputa pelo campeonato.
Mas foram os 3 anos que Massa e Kimi correram juntos na Ferrari. E tinha não era uma lei, mas tinha um acordo interno que ninguém assumia publicamente, mas que quem chegasse a Monza, quem terminasse a prova de Monza na frente, iria para o resto da temporada com o apoio do companheiro de equipe. A disputa interna, teoricamente, terminaria em Monza, porque tanto em 2007 como em 2008 tinha uma briga muito dura com a McLaren. Então a Ferrari sabia e tinha feito a opção de que em algum momento ela ia colocar as suas fichas num só piloto. Em 2007 foi o Kimi, né? O Kimi terminou a corrida de Monza na frente, o Massa sabia disso, e o Massa, sempre leal à equipe como ele foi, cumpriu depois o papel de escudeiro, o papel de apoiar o companheiro, tanto até que Interlagos teve um papel importante também naquela corrida que acabou dando título para o Kimi Raikkonen. Em 2008, o Massa teve a chance de terminar a corrida de Monza na frente, e a única ajuda que ele recebeu, mas não foi uma ajuda não importante, foi uma ajuda que teve uma influência assim, foi no GP da China, a penúltima etapa, que o Raikkonen estava na frente dele, acho que a briga era pelo segundo lugar, e o Raikkonen deixou o Massa passar, deu a posição para o Massa terminar em segundo e somar um pouco mais pontos, 2 pontos a mais no caso da pontuação daquela época. Mas é por isso que, olhando para 2008, no meio da temporada, antes da pausa de verão da Fórmula 1, teve o GP da Hungria, o Massa vinha liderando, feito uma corrida tremenda, né? Largou em terceiro, assumiu a ponta na largada, comandou a corrida como ele quis, ia ganhar uma vitória importantíssima para ele, e o motor da Ferrari quebrou a 3 voltas do final. E o Massa saiu do carro chorando, muito, assim, saiu muito realmente emocionado. Ali não era só um choro pela perda de uma corrida ganha, era um choro também porque ele achou que o campeonato dele tinha ido para o brejo, porque com o resultado da corrida, o Raikkonen tinha aberto uma certa distância do Massa. A sorte é que o Massa, depois da pausa de verão, dominou o Grande Prêmio da Europa, né, a primeira corrida da Fórmula 1 em Valência, e ganhou aquele GP da Bélgica de maneira polêmica, teve a desclassificação do Hamilton, e o Massa acabou herdando a vitória, e o Raikkonen bateu no GP da Bélgica e também não terminou o GP da Europa. Então foram 20 pontos que o Massa recuperou ali, e quando chegou em Monza ele tinha virado o jogo. Mas essa lei da Ferrari de quem saísse de Monza na frente ia ser o piloto da vez era importante. Então o Massa tinha 2 campeonatos para disputar, um primeiro até Monza com o Kimi e depois até o final com o Hamilton. É uma dinâmica interessante de se olhar para esse campeonato de 2008. Nessa história, né, dessa disputa interna da Ferrari pós-Monza, o Massa deixou um depoimento aqui exclusivo aqui para o podcast do Projeto Motor, a gente vai passar já, em que ele fala mais detalhes sobre isso, né, e sobre esses altos e baixos, né, essas reviravoltas da temporada. É até interessante observar, né, que o Massa teve essa quebra dolorida no GP da Hungria, quando quebrou a poucas voltas do fim. Na corrida seguinte, o Raikkonen também teve uma quebra de motor, né, e muito se comentou na época de que era tudo do mesmo lote, né, uma biela do mesmo lote, em que quebrou com o Massa na Hungria e quebrou com o Kimi em Valência, então as coisas mudaram bastante dentro da Ferrari. Ô Ico, até para fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz sobre o Vettel para você, né, eu queria que você definisse assim, os personagens, né, a personalidade dos protagonistas daquele ano, e dá até para colocar o Kimi nessa disputa, mesmo que o Kimi não tenha lutado pelo título até o fim, mas ele era um protagonista em momentos da temporada. Como é que você compara, assim, até com relação ao que eles se tornaram depois, né? Me parece que o Hamilton mudou bastante como pessoa, né, como personalidade pública, mas como é que você descreveria cada um deles? O Kimi é um enigma, né? Até hoje o Kimi é um enigma. Se você me falasse em 2008 que o Kimi estaria correndo em 2018 ainda na Fórmula 1, eu ia dar risada, né? Porque o Kimi parecia uma pessoa totalmente desinteressada de estar ali. Um tremendo de um piloto, quando senta no carro, anda muito, fez uma temporada muito boa em 2008 também. Embora essa queda no final teve a questão da Bélgica teve um erro, entre aspas, mas uma condição difícil, também em Singapura teve um erro mesmo do Kimi, mas no geral é um piloto que parece que não está nem aí para o trabalho dele, mas quando senta no carro vai e faz um baita de um trabalho. Então o Kimi é difícil de descrever. Eu fiquei com a impressão geral, se eu lembrar de 2008, que ele tinha ganho no ano anterior, não estava tão interessado assim. Mas se você olhar o que ele fez na Bélgica, o Kimi teve um azar tremendo na França, né? Ele ia ganhar aquela corrida em cima do Massa, né? Essa disputa interna da Ferrari seria uma vitória importante para o Kimi. Aí
um pedaço do escapamento do carro da Ferrari saiu para fora, ficou pendurado, ele perdeu o rendimento e o Massa passou ele e ganhou. Então o Kimi teve uma série de azares também. Então, para mim, o Kimi é um pouco um enigma, difícil dizer o quanto que ele sofreu ou viveu essa disputa do Mundial de 2008. O Massa sabia que tinha uma chance única, era um piloto que em crescimento, né, 2006 foi para a Ferrari, aprendeu com Schumacher na primeira metade do ano, ganhou corridas batendo o Schumacher fair square em uma ou outra etapa na segunda metade de 2006, fez uma temporada de altos e baixos em 2007 e por conta dessa cláusula Monza, vamos colocar aqui entre aspas, saiu da briga do título pela Ferrari e ajudou o Kimi a ser campeão. E 2008 foi campeão por 17 segundos, ou 15 segundos, sei lá. Chegou muito perto do título. Então era um piloto que sabia que tinha chance de ser campeão. E o que mais me impressiona do Massa, e aí eu chego no Hamilton. O Hamilton era um piloto, obviamente, um fora de série, já tinha demonstrado isso desde a primeira largada dele na Fórmula 1, né? Acho que em 2007 o jeito que o Hamilton chegou na McLaren novato foi, passou o Alonso por fora na primeira curva do ano. Você fala para esse cara, ele não é na média, ele é acima da média. Mas o Hamilton tinha muita pressão. O ano inteiro você sentia o Hamilton com 1 quilo de peso extra nas costas por conta da pressão, de provar o valor dele, pela maneira que ele havia perdido o campeonato de 2007. Então o Hamilton era o piloto realmente que tinha tudo a perder em 2008. E o Massa, ao contrário, acho que como ninguém esperava muito do Massa, nem a torcida brasileira, acho que quando o Massa assumiu a liderança do Mundial na França, né, a primeira vez que um brasileiro liderou o Mundial desde 90 não, acho que você nem liderou em 93, né, a gente vai ter que colocar. 93, o Senna chegou a liderar no comecinho de 93. É verdade. Então, desde 93, aí o Massa, a primeira vez aí que o Brasil começou a falar, opa, será que a gente tem chance de ganhar mais um título? Mas o Massa ali deu muito bem com essa pressão. Tanto que na decisão no Brasil, em que o título, o Hamilton precisava de um 5º lugar só para ser campeão, eu achei que o Massa ia ter um final de semana bem discreto em Interlagos. E o Massa teve um final de semana perfeito em condições dificílimas, e condições em que ao longo do ano o Massa tinha se dado mal. Aquela condição de pista molha, seca, em Mônaco o Massa rodou sozinho, na Inglaterra estava muito molhado, não estava mole e seca, estava um dilúvio, e o Massa teve uma participação muito abaixo da crítica, ridícula, ele rodou inúmeras vezes, e na Bélgica o Massa pilotou ali, ele mesmo classificou a última volta dele na Bélgica, eu pilotei como um bundão, mas ele terminou a corrida inteira, então eram condições em que o Massa não brilhava, e em Interlagos ele foi perfeito, então acho que me surpreendeu em 2008 no Massa essa tranquilidade dele, apesar da pressão da disputa pelo título, e justamente quando se precisava muito dele, o que aconteceu, a maneira que ele reagiu a esse momento de pressão. Então, acho que o Hamilton era um piloto que tinha muito mais talento que o Massa, tem mais talento que o Massa, né, sua história mostra, mas na época já tinha mais talento que o Massa, mas é um piloto muito mais suscetível à pressão, acho que isso equilibrou também um pouco a disputa entre os dois. E o Massa tinha a chance da vida dele e por muito pouco não levou ali o campeonato. E a gente não pode tirar da balança, né, o fato do Hamilton, ele estava na segunda temporada dele, né? E aí você tinha, de novo, numa segunda temporada, ele aí como o grande líder da McLaren, que até aquele momento era ainda uma das maiores equipes da Fórmula 1, uma equipe que tinha sempre a pressão por títulos, né? E ao mesmo tempo, agora a equipe trabalhava para ele tinha responsabilidade, sim, de brigar pelo campeonato, ao contrário de como ele entrou em 2007, né? Então, acho que a balança ali, no geral, acho que era o peso acabava em cima do Hamilton, era muito maior e com uma experiência muito menor. E eu, pessoalmente, acredito que o peso em cima do Hamilton é algo que foi muito prejudicial para essa fase inicial dele na Fórmula 1, era a presença do pai dele, né? O seu Anthony Hamilton era uma personalidade muito forte ali dentro dos boxes, sempre presente, como criou, né? Ele criou o Hamilton desde o kart, era o tutor do Hamilton ao longo da carreira, mas no momento de pressão ali da Fórmula 1,
eu acho que o Anthony multiplicava a pressão em cima do Hamilton, ele colocava a pressão extra, ele não era aquele pai ou aquele tutor que aliviava a pressão, pelo contrário, ele deixava o menino ainda mais tenso. Então, a tensão, acho que as expectativas em cima do Hamilton, como você falou, eram maiores por conta das circunstâncias. Ele tinha, sim, menos experiência que os rivais, mas, para mim, o maior problema, e o Hamilton fez um grande favor para a carreira dele quando ele se distanciou do pai, era a presença do pai. Acho que era, no fundo, era mais... Para ele chegar na Fórmula 1, o pai dele foi fundamental. Para o início da carreira dele na Fórmula 1, para mim, o pai do Hamilton atrapalhou ele demais. E ainda sobre o Massa, Ico, por mais que essa tenha sido a temporada mais forte da carreira dele, né, pelo menos assim ela é lembrada, ela não começou muito bem, né? O Massa, nas duas primeiras corridas em particular, teve alguns erros. Na Malásia foi um erro até que teve uma consequência maior, né? Ele perdeu 8 pontos ali, que estariam no bolso dele sem muita dificuldade. Uhum. Eu lembro até que nessas primeiras corridas já tinha gente pedindo a cabeça dele, né? Não é muito raro isso acontecer num ambiente de Ferrari, né? Você tem uma sequência ruim e as pessoas já querem sua cabeça, mas o Massa ele conseguiu aos poucos virar o jogo, né? Em termos de campeonato, a situação ficou muito dependente dessa questão mecânica, né? Quando o Massa quebrou na Hungria, o Raikkonen passou, depois ele deu a volta por cima nessas outras provas que a gente já falou, mas em termos de rendimento, em termos de domínio interno, você detectou, Ico, algum ponto específico em que o Massa teve aquele momento chave que o Massa conseguiu virar a balança para o favor dele? Assim, algum momento que você percebeu uma postura diferente, uma atitude diferente, enfim, você consegue detectar alguns momentos importantes para isso? Eu acho que o final de semana de Valência, né, foi muito forte do Massa. Acho que ali a Ferrari também olhou com mais atenção de achar que acho que esse é o cara que vai liderar a gente esse ano, porque o Massa era uma pista nova, uma pista que ninguém conhecia, e o Massa dominou na classificação e dominou a prova na corrida também, fez uma corrida perfeita. Então, quando você chega numa pista que ninguém conhece, um piloto se dá tão bem, ali chama muita atenção. Mas o Massa tinha uma segurança que ele acabou perdendo essa segurança nos anos Alonso, né? Enfim, existem 1000 teorias em relação à carreira do Massa, muita gente que fala que foi o acidente da mola, tal. Eu acho que o que acabou com a carreira do Massa foi a experiência de correr ao lado do Alonso na Ferrari e ver a Ferrari debandar para o lado do Alonso, a Ferrari a quem o Massa sempre havia sido tão fiel e tão grato também, né? O Massa tinha uma autoconfiança muito forte. Eu lembro que ele teve esse abandono, como você falou, na Malásia, muito ruim, né? Um erro dele mesmo, que abandonou. E chegou no final de semana do Bahrein e o Massa estava totalmente tranquilo, tipo, aqui eu ando bem. Foi lá no Bahrein, pum, pole vitória. Chegou na Turquia, aqui eu ando bem. Pum, pole vitória. Então, no Bahrein não fez pole, perdão, a pole foi do Kubica, mas ele chegou com uma segurança, foi lá e correspondeu. Na Hungria, na Turquia, a mesma coisa. Então o Massa tinha uma autoconfiança muito grande. E Valência, ali a equipe também olhou e falou, esse cara anda muito. E só um parênteses, né? Tinha muito menos autódromos do Tilke naquela época do que tem hoje, né? E o Massa andou bem em todos eles, né? No Bahrein ele ganhou, na Turquia ele ganhou, em Valência ele ganhou, em Singapura ele poderia ter ganho. Tudo bem que Singapura é um circuito de rua, mas o Tilke ajudou a fazer o desenho ali. Só na China e na Malásia que ele não teria tido um resultado bom, mas o Massa era um piloto que se adaptava bem àquele tipo de autódromo naquela época. Acho que se ele tivesse mantido aquele nível e não tivesse tido problema com o Alonso na Ferrari, ele teria dominado a Fórmula 1 por muitos anos, porque ele gostava de um tilcódromo como poucos, né? Acho que o Felipe tem acho que uma questão que influenciou muito na carreira dele, que é o estilo de pilotagem, né? E a gente vê uma queda muito grande do Massa também a partir do momento que teve a mudança dos pneus, né? Porque mudou não só a marca, né, de Bridgestone para Pirelli, mas mudou todo o estilo de como a Fórmula 1 passou a ver os pneus, né? Então os pneus passaram a cada vez mais exigir estratégia das equipes, então o pneu passou a não ser mais tão confiável, vamos dizer assim, nas curvas, né? Então, pelo estilo do Massa de entrar muito forte nas curvas, e isso ajudava ele muito, inclusive nesses circuitos Tilke, né, de freadas fortes, né? Acho que o Massa, as mudanças do regulamento a partir de 2010 foram todas contra o estilo do Massa, né? Então, assim,
carros cada vez com menos pressão aerodinâmica, os pneus cada vez mais se desgastavam mais e que não permitiam mais o piloto andar no seu máximo, né? E o Massa, ele era ainda um piloto da escola da época do reabastecimento, né? Que você era uma Fórmula 1 que você andava ao seu máximo praticamente a corrida inteira. Foi uma mudança de regulamento que acabou prejudicando não só o Massa, mas depois a gente viu o próprio Schumacher, né? No retorno dele à Fórmula 1 pela Mercedes, claramente sofreu com esse tipo de regulamento. Então, acho que isso tudo influenciou muito, acho que, na carreira do Massa, mas eu concordo com você, Ico, que em 2010, a questão também da debandada, entre aspas, da Ferrari para o lado do Alonso, a gente já ouviu até, né, Bruno, relatos de pessoas próximas do Massa, que isso também psicologicamente afetou muito o Felipe, né? Então, acho que foi uma soma de coisas que talvez 2008 realmente você junta a confiança que a Ferrari depositou no Felipe e um regulamento que casava muito bem com o estilo do Massa, isso resultou talvez na grande chance, né, dele, né? Acho que por conta disso tudo, que acho que resultou numa temporada tão forte do brasileiro. Ô Lucas, continuando com você então, a temporada foi dominada pela Ferrari e pela McLaren, mas me parecia, né, que a balança favorecia uma e depois favorecia a outra em determinados momentos da temporada. Como é que você analisa a relação de forças Ferrari versus McLaren em 2008? Acho que foi também uma temporada interessante nesse sentido, porque a gente começou com a Ferrari muito forte, né? A Ferrari venceu 4 das primeiras 5 provas, né? Então você tinha uma Ferrari muito forte. A McLaren, no meio da temporada ali, chegou a dar o troco. É difícil identificar em que momento que realmente a McLaren conseguiu dar o troco e em que momento que o Hamilton que deu o troco em cima dos pilotos da Ferrari, né? Acho que a Ferrari ela conseguiu, em termos técnicos, ainda muito por herança de um estilo de projeto que vinha dos últimos anos, né? De um corpo técnico muito forte, manter o seu carro sempre muito forte durante a temporada toda. Em poucos momentos do ano, acho que a gente viu a Ferrari ter dificuldades com o carro. A Ferrari enfrentou mais incidentes, vamos dizer assim, né? Incidentes com estratégia, incidentes com seus pilotos, enquanto que a McLaren tinha já um motor muito forte, né, que era o motor Mercedes, mas também com um carro muito bom que, principalmente ali no meio da temporada, conseguiu se mostrar forte, né? E um casamento perfeito, acho que do estilo, né, do Hamilton com aquele carro que já vinha também, era um carro também, uma evolução, né, do ano anterior, né? Mas acho que você teve uma pequena alternância ali no meio, as duas equipes sempre acho que muito próximas, mas a Ferrari, num geral, assim, se mostrando muito forte em quase toda a temporada. O Lucas colocou bem, né? Assim, a Ferrari realmente deu a impressão de começar o ano melhor, especialmente se você olhar o GP da Espanha, né? A quarta etapa, digo GP da Espanha porque é aquela pista que as equipes testam mais, até hoje é assim, né? A pista é uma pista em que a aerodinâmica, pelas características do circuito aerodinâmica, o conjunto inteiro do carro é melhor avaliado, né? Um carro que ele tem que ser, no geral, bom em todos os aspectos para andar bem na Espanha, e ali deu 1-2 da Ferrari, né, com o Raikkonen e com o Massa. Mas a McLaren cresceu ao longo do ano. Acho que a vitória do Hamilton no GP da Alemanha teve aquela confusão, teve um certificado do Timo Glock, misturou um pouco o grid, o Nelsinho Piquet, que não fez nada o ano inteiro, chegou a liderar e subiu ao pódio em segundo lugar, o que é um milagre, né? Então, é uma coisa fora da curva, mas a performance da McLaren ali na Alemanha foi também ridícula, assim, a McLaren andou muito melhor que todos os outros carros ali, e o Hamilton se recuperou com uma extrema facilidade para ganhar a prova depois de que tudo deu errado. Mas acho que no geral, sim, eu acho que era um campeonato muito equilibrado entre os dois carros,
acho mais equilibrado do que esse de 2018, mas em 2008 era um equilíbrio muito grande, mas com uma ligeira vantagem para a Ferrari, especialmente levando o começo do ano em consideração. Na parte final do campeonato, acho que as duas estavam realmente meio iguais, as duas aqui. Você até já tinha mencionado algumas corridas importantes para o Hamilton daquele ano, né? Você falou até agora da prova da Alemanha, que foi uma prova que o Hamilton teve até que remar, né? Porque teve esse safety car aí, só o Hamilton não parou, ele teve que parar em bandeira verde, e depois ele teve que passar todo mundo ali para conquistar a vitória, ou seja, e mostrou quem realmente estava mandando naquele fim de semana. Quais outros pontos, Ico, você destaca da temporada do Hamilton assim, que foram fundamentais para construir essa campanha de título mundial? É difícil falar só em vitória, né? Mas Mônaco, para mim, o Hamilton deu uma sorte de outro planeta. O GP da Inglaterra, para mim, era o Hamilton, como a gente já acostumou a ver, o Hamilton em Silverstone cresce demais mesmo. Ele realmente, essa coisa de piloto de correr em casa parece meio tabu, acho que não é. O Massa também sempre cresceu em Interlagos, e o Hamilton cresce muito em Silverstone, em condições horríveis em Silverstone. O Hamilton parecia Moisés, assim, andando sobre o oceano. Ele estava muito mais veloz que o grid inteiro. Então foi um momento muito importante para ele. E esse GP da Alemanha, um momento muito forte, mas eu coloco até Singapura. Eu acho que Singapura era uma corrida, pelas condições, a gente vai até explorar ainda esse tema em detalhes, né, mas para essas condições pouco usuais aí de um grande prêmio que teve o seu desenrolar determinado, ou pré-determinado pela conduta de uma equipe. O Hamilton sobreviveu, o Hamilton conseguiu um pódio ali, e poderia ter sido ele o prejudicado, ou ele a entrar no meio da confusão e não conseguir o resultado esperado. Então, também faz uma diferença nisso o Hamilton. Mas realmente é uma temporada tão equilibrada que não é um ponto determinante. Para mim, o ponto alto, em termos de performance, foi o GP da Inglaterra. Ali o Hamilton estava vários níveis acima dos outros pilotos da pista. Eu somaria só ao que o Ico colocou também o GP de Xangai, Ico, porque até pensando no que tinha acontecido na temporada anterior, né, o Hamilton ele não podia dar muita brecha naquela prova, e foi a corrida, eu diria que mais do que o GP do Brasil, foi a corrida talvez que o Hamilton ganhou o título, porque ele não deu chance nenhuma para os pilotos da Ferrari, ele dominou, né, a prova, e era a penúltima etapa, e foi quando ele carregou, graças a essa vitória, ele carregou uma vantagem para a corrida final imensa, né, imensa, e que mesmo depois com aquela confusão do GP do Brasil, ele conseguiu levar o título. Então acho que eu colocaria aí o GP da Inglaterra, que o Hamilton também, além de andar muito, ainda contou com uma ajudinha da Ferrari que fez besteira na estratégia de pneus, né? O Raikkonen estava na briga pela vitória e a Ferrari teve aquela questão de pneus intermediários, né, no carro dos dois pilotos, que tirou o Raikkonen da briga pela vitória naquela prova, mas o Hamilton depois deitou em cima de todo mundo, como você já disse. E Xangai, acho que também foi uma prova muito, muito importante, que o Hamilton teve um desempenho praticamente perfeito. O interessante de falar sobre coisa que já aconteceu há bastante tempo, não é só para ficar relembrando história velha, mas também para ver como as coisas se desenrolaram, né? Como essas coisas envelheceram, porque o Hamilton teve corridas muito fortes, mas ele ainda, como você até falou, né, Lucas, ele era ainda um piloto em processo de amadurecimento, né, era só a segunda temporada dele, e ele teve algumas corridas controversas, meio próximas uma da outra, né, teve na Bélgica, nesse episódio da punição que ele sofreu, caiu para terceiro, porque teve a punição por cortar a chicane. Teve a Itália, que ele fez uma corrida de recuperação na chuva, né? Tanto ele como o Kimi largaram ali no meio do pelotão e tiveram que escalar todo mundo. Ele fez umas ultrapassagens que muita gente até reclamou, né? Muitos dos outros pilotos reclamaram. E também no Japão, que ele foi punido porque empurrou, né? A alegação da direção de prova foi que ele empurrou o Kimi na freada para a primeira curva. E teve muitos pilotos que começaram a reclamar dele, dizendo que o Hamilton precisa conter a sua agressividade. Muita gente até dizendo que o Hamilton precisaria mudar sua postura, porque senão não ia chegar muito longe. O Hamilton se defendendo, garantindo que não ia mudar a abordagem, porque tem que ir para cima, tem que buscar qualquer brecha. Então eu acho que é curioso, assim, é inevitável fazer paralelos com o Max Verstappen de hoje, por exemplo, né? Muita gente até fala, o Max Verstappen é um teimoso, nunca admite que está errado. Se não mudar essa abordagem,
não vai dar certo nunca na carreira, mas a gente vê que com o Hamilton também teve ainda esses traços, porque ele se tratava de um piloto em processo de amadurecimento. Ô Ico, um dos pontos importantes, né, que eu acho que até vale uma menção à parte no desenvolvimento dessa temporada, foi o que você já mencionou, o GP de Singapura, né? A gente tem no nosso canal no YouTube, para quem não acompanha, lá no youtube.com/Projeto Motor, em que a gente fez um vídeo contando mais ou menos como é que foi esse episódio, né? E foi curioso observar que muita gente nos comentários, né? Muita gente mesmo, comenta do tipo, ali foi o dia em que tiraram o título do Massa. Ali foi o dia em que o Nelsinho prejudicou o Felipe Massa. Como que você vê esse episódio, Ico? Como que você analisa o peso daquela corrida, não só na pontuação, mas também na pressão que a gente sabe que existe em cima da Ferrari, por ter perdido uma corrida em que eles haviam partido da pole position e por um erro de procedimento? Como é que você viu o peso de Singapura para aquele ano? Eu acho que falar que num campeonato perdido por um ponto, é muito difícil você falar de perder o campeonato ali. O campeonato perdido por um ponto, ele perdeu em qualquer corrida. Quebrou o motor na Austrália, quebrou o motor a 3 voltas do fim, liderando na Hungria. Enfim, o Massa perdeu o campeonato várias vezes ao longo do ano. Então, não foi... É difícil você falar que foi naquela corrida. Mas fica o peso em cima de Singapura para a derrota do Massa por conta do que fizeram, né? Eu acho que a gente não pode relevar o que aconteceu em Singapura. Aquilo foi uma safadeza que não existe, raramente existe paralelo na história do esporte, né? Uma equipe jogar, tudo bem, jogaram com o regulamento, mas você fazer uma coisa antidesportiva daquele ponto de você fazer um piloto do time bater de propósito, orquestrar tudo, o moleque ensaia a batida na volta de apresentação, executa com perfeição. A única coisa que o Nelsinho fez certo naquela temporada foi a batida em Singapura, né? O segundo lugar na Alemanha veio na meia da sorte, mas em Singapura foi a melhor performance dele na temporada. Ele fez um ano horrível, muito abaixo do que se espera. A gente sabe hoje correr ao lado do Alonso acaba com a carreira de qualquer um, né? Você pega um Van Dorn também com um potencial tremendo, só pastou 2 anos ao lado do Alonso, está indo embora da Fórmula 1. Então, acho que faz parte o Nelsinho não ter feito a temporada que se esperava dele, mas aquilo foi uma safadeza, aquilo não existe. E eu não coloco a culpa só no Nelsinho, eu coloco a culpa no Alonso também, que certamente estava a par de tudo, do Pat Simmons e do Briatore. O Briatore acabou sendo a única vítima de fato, né? O único cara que continuou de certa foi banido do esporte, continuou ganhando dinheiro dele lá com o Alonso, enfim, mas foi de certa forma banido do esporte. O Briatore, o Pat Simmons voltou anos depois, o Alonso nunca aconteceu nada com ele, e o Nelsinho pôde seguir a carreira dele, tudo bem, era jovem, era mal orientado, faz parte, mas é uma questão moral você topar participar de uma arapuca dessa. Então, acho que por isso que tem o peso de Singapura nessa explicação para a derrota do Massa. Não foi um motor que se quebrou, não foi o Massa que errou e fez uma bobagem, ou não foi a Ferrari também que fez uma bobagem. Foi um contingente criado por uma tremenda de uma safadeza. O Massa, numa corrida normal, poderia ter tido um outro safety car em Singapura por uma batida de verdade, digamos assim, e a Ferrari também ter se embananado, poderia. Mas naquele final de semana o Massa estava muito melhor que o Hamilton e que todo mundo, na verdade. A pole position do Massa em Singapura foi uma tremenda pole. Se a gente achar no YouTube a volta dele da pole, o Massa se deu muito bem naquela pista. Então, ele tinha realmente grandes chances de ter tido um bom resultado. Mas, enfim, uma junção de fatores, né? A safadeza que se criou e a Ferrari estava testando, estava com equipamento ainda em desenvolvimento e houve uma falha humana ali no mecânico e isso acabou custando a chance do Massa pontuar, porque, enfim, ele parou na saída dos boxes com a mangueira presa, teve que tirar a mangueira, aí a corrida dele já tinha ido para o brejo. Um detalhe só que me impressionou muito naquele dia, o Massa muito chateado, muito abatido, mas na questão da coisa da equipe, foi totalmente protetor em relação ao mecânico. Disse, olha, todo mundo aqui erra, eu erro. Ele errou, mas isso não tem que apontar um culpado. A gente perde como equipe, a gente ganha como equipe. A postura dele, eu achei uma postura muito grande ao final da corrida. E a gente sabe depois, no dia não se sabia,
mas que o Massa saiu da entrevista coletiva com a imprensa, foi nos boxes da Renault e falou um monte pro Briatore e pro Nelsinho, né? O Massa foi o primeiro a sentir e a acusar: vocês fizeram uma armação, vocês são uns filhos da puta. E eu não tiro a razão do Massa, não por o resultado que ele teve, mas o que fizeram em Singapura foi uma safadeza, uma filha da putice. Olha só, eu não sabia dessa história, hein? Sim, não, ele foi, cobrou e colocou o dedo na cara e disse: vocês fizeram de propósito sim. Eles falaram: não, imagina, você tá nervoso, não sei o que, não. Vocês fizeram de propósito, eu sei. É porque aquele dia, né, foi um dia das coincidências muito estranhas, né? Porque a estratégia que o Alonso adotou, quebrando no Q2, largando do meio do pelotão e parando na 12ª volta, né, parando logo no começo, foi o primeiro a fazer o pit stop de fato, realmente era algo incomum e casou muito bem com o acidente do companheiro de equipe, né? Foi uma coincidência muito grande. E muita gente na época, tem muita gente que, até por não duvidar de nada, a pessoa suspeita de tudo, né? Dizendo que com certeza foi manipulado, foi de propósito e tudo mais. E eu lembro que na época, eu pensei, não é possível, né? Não é possível que vão fazer isso numa competição dessa. É muito difícil você manter uma manipulação dessa tão em segredo, né? Mas depois a gente viu o que aconteceu. Naquele dia, Ico, qual foi a sua sensação? Até analisando o comportamento deles depois, né? Até o comportamento deles depois, porque se a gente observar aquela corrida, o Alonso ganha a prova, o Nelsinho tá lá no pit wall e ele olha com uma cara pro Briatore que, depois da gente sabendo o que aconteceu, aquela cara passa muita coisa, né? É uma mensagem muito clara. Como é que foi para você e pro pessoal do paddock naquele dia? Olha, eu estava na minha primeira temporada completa da Fórmula 1, né? E estava, obviamente, muito focado, especialmente naquela altura do campeonato, né? Depois de Singapura tinham só mais 3 corridas, na disputa pelo título. Então, quando acabou a corrida, meu foco era: caramba, que coisa, o Massa ficou com a mangueira presa, teve um puta de um azar e acabou não pontuando, o Hamilton no fim conseguiu o pódio. Minha cobertura foi em cima disso. E o foco da cobertura naquele momento para a imprensa brasileira era em cima da disputa pelo título. Então, a vitória do Alonso acabou caindo para segundo plano. E eu lembro de estar andando no paddock, encontrando a Karin Sturm, uma jornalista alemã de muitos anos de experiência da Fórmula 1, desde a época do Senna. A Karin Sturm está lá. E ela me encontrou com uma cara, ela fala português, falou assim: e o Nelsinho bateu justamente para o Alonso ganhar, né? Eu falei: você vê, cara, que os caras deram uma sorte tremenda, mas imagina que eles iam fazer de propósito. Ela falou: da Renault, do Briatore eu não duvido nada. Mas acho que nem ela estava convencida, assim, aquele comentário de que coincidência absurda, mas imagina, jamais fariam isso de propósito. Mas é como você falou, Bruno, o Alonso parando na volta 12, os primeiros parariam na volta 15, a estratégia do Alonso era: ou eu chego em último, ou vai acontecer um safety car entre a volta 12 e a 15 e eu ganho essa corrida. E acontecendo com um companheiro de equipe batendo, no fim era meio óbvio, na verdade. A conclusão era meio óbvia. Era uma estratégia suicida, uma estratégia para chegar em último. Ele ia largar em 15º e ia chegar em 20º. Então não fez o menor sentido a estratégia. E a gente sabe, o Alonso não é um cara que a equipe fala: você vai parar na volta 12, largando em 15º, ele vai mandar todo mundo pro inferno. Manda todo mundo tomar no cu, desculpa com linguajar assim, mas você vai falar: vocês estão loucos, né? Vocês não vão parar na volta 12 para quê? Para ficar em último? Vou ficar preso atrás da Force India a corrida inteira? Ah, não, mas a gente tem um esqueminha aí que vai ter um acidente e vai todo mundo ter que parar nos boxes e você já vai ter parado. Aí que a coisa virou, entendeu? Então, eu falo, assim, não tenho nenhuma prova, mas é certeza absoluta que o Alonso sabia dessa história. Acho que todo mundo tem esse sentimento, mas o Alonso deixa a Fórmula 1 ao final dessa temporada sendo absolvido desse episódio lamentável aí da história da categoria. E é impressionante, né, como talvez 2 dos episódios mais lamentáveis aí do século aí, né, eu diria, da Fórmula 1, e que coincidentemente aconteceram em anos consecutivos, né, 2007 e 2008, o Alonso está diretamente envolvido, né, que foi o caso de espionagem, né, em 2007, e depois esse caso de Singapura, que eu concordo com você, é uma das coisas, não só da Fórmula 1, acho que é um dos casos mais esdrúxulos e condenáveis da história do esporte mundial, assim, em termos gerais, assim, né?
É aquela história, o cara chega no museu, pega a Mona Lisa e sai andando pela porta da frente, né? Você vai falar, o cara trabalha aqui, o cara vai levar o quadro para fazer um reparo. E aí o cara some com a Mona Lisa, entendeu? É mais ou menos isso. Ninguém ia poder imaginar que os caras iam ser tão cara de pau de fazer uma coisa tão óbvia, e eles fizeram. Não, é uma coisa assim, injustificável e esdrúxula e acho, até hoje, inclusive, eu acho talvez que as penas foram até brandas, assim. Eu só discordo um pouquinho do Ico na questão da influência disso no campeonato, eu diria. É lógico, teve uma influência, óbvio, mas é o que eu sempre falo, não foi o Alonso, não foi o Nelsinho, não foi o Simons, nem o Briatore que cometeram o erro na mangueira do Massa, né? O Massa parou no box e a Ferrari cometeu um erro, né? Como, inclusive, aconteceu em outras provas da própria Ferrari, como tiveram erros da McLaren com o Hamilton, como tiveram erros do Massa também durante a temporada. Então, acho assim, a Ferrari ali cometeu um erro, e um erro grave, né? Um erro grave. Liberou o piloto para voltar para a pista com a mangueira ainda conectada no carro. É um erro, inclusive, de não só esportivo, mas até em termos de segurança, né? Porque num caso desse, você espalha combustível no carro, o carro pode pegar fogo, né? A gente não pode deixar de colocar o peso do erro da Ferrari, né, nesse caso, né? No caso ali do pit stop. E era um equipamento, assim, hoje, que é padrão, né, a questão das luzes ali no pit stop, você vê, ou seja, muita gente condenou na época, porque foi usar isso e tudo, e você vê que hoje passaram-se aí 10 anos e acredito que todas as equipes utilizam aquelas luzes, porque elas realmente dão uma vantagem, né, na saída do pit stop, mas foi um erro humano, e que, na verdade, acho que teve um peso ali na disputa do título. Não foi só isso, né? Acho que é uma diferença muito grande quando a gente fala em campeonato, um campeonato, inclusive, de 18 provas, né? Uma coisa, assim, é quando você analisa o resultado de uma corrida. Por exemplo, Le Mans, as equipes... Existe um Mundial de Endurance, mas a verdade é que as equipes se preparam mesmo para vencer das 24 horas de Le Mans. Indianápolis, existe um campeonato da Indy, mas Indianápolis é o dia mais importante do ano, né? Para as equipes da Indy, né? Elas se preparam para aquilo. A Fórmula 1, você tem os GPs, mas com certeza o pensamento sempre é mais em longo prazo. São as equipes que têm a maior regularidade, que cometem menos erros, né? Não é só um erro que tira ou dá um título a um piloto, mas cada errinho tem seu peso. E acho que esse erro da Ferrari, sim, teve um peso. Acho que não foi só esse erro. Eu diria até que a Hungria, um peso até mais fundamental para a perda do título do Massa, porque tirou o cara da corrida, 3 voltas no final liderando, mas teve sim o seu peso, e acho que a gente não pode... Sim, é horrível o que a Renault fez, uma das coisas mais ridículas da história do esporte, mas a Ferrari cometeu um erro. Eu sempre considero que um campeonato longo, né, foram 18 corridas naquele ano, um campeonato acirrado, né, uma equipe pressionando a outra, um piloto pressionando o outro, é muito difícil, em uma circunstância dessa, você ter um campeonato totalmente sem erros, né? Vai ter momentos em que a equipe vai cometer erro, vai ter momento que o carro vai quebrar, vai ter momento em que o piloto vai errar, e vai ter momento em que vai tudo dar certo, né? Então, de altos e baixos que se constrói uma campanha, você marca pontos e perde pontos em todo o campeonato. É claro que Singapura isso foi muito escancarado, né? Não só pela fase do campeonato, mas também pela forma como foi. Mas sim, né? Você ganha e perde pontos ao longo do campeonato, como até o próprio Ico falou, né? É assim que se faz, né? Você tem que tentar salvar o máximo possível ao longo de 18 provas. Então, nesse ponto, o Hamilton e a McLaren, né? Não dá para isolar os fatores, considerar só o piloto ou só a equipe, né? Foram os dois juntos, foram um pouquinho mais competentes do que o Felipe Massa e a Ferrari, né? Sobre Singapura ainda, né? Muita gente até se pergunta por que a FIA não fez nada, né? Ela deu punições individuais, né? O Briatore, o Nelsinho foi imunizado por delação premiada, né? Ele que revelou esse escândalo, mas esportivamente não aconteceu absolutamente nada. Mas é que o caso prescreveu, né? A gente não pode se esquecer que isso só veio à tona um ano depois, quando o Nelsinho colocou a boca no trombone e fez a denúncia oficial perante a FIA,
Então fica difícil mesmo mudar o resultado sem que isso interfira, sem que isso prejudique nos outros competidores que não tinham nada a ver com o assunto, né? Porque os outros foram para o autódromo, cumpriram com os regulamentos, fizeram a competição da forma como tem que ser feita, então fica difícil mesmo você mudar esse resultado um ano depois, né? Muita gente até se levanta a possibilidade, né? Eu já vi até o Massa falando isso, né? Nossa, por que a FIA não anulou, né? Aquela corrida deveria ser anulada para o campeonato e tudo mais. Mas eu não vejo muito precedente legal para isso também, né? Eu não lembro de memória no automobilismo um caso em que a infração de um concorrente, de um competidor, anula a competição inteira, né? Geralmente você pune o infrator e o resto permanece como está, então fica um pouco difícil mesmo você fazer alguma coisa nesse sentido. Eu lembro quando o escândalo estourou, a prova de Singapura veio logo na sequência, né? Acho que estourou no GP da Bélgica, a GP de Monza foi uma confusão, isso em 2009, né? Quando o que aconteceu em 2008 veio à tona. E depois do GP de Monza veio o GP de Singapura, já com toda a confusão rolando, acho que já tinha tido até o julgamento. E a gente perguntou para o Alonso em 2009, você se envergonha daquela vitória? E ele com aquela cara dele, não, é uma das vitórias que eu tenho mais orgulho na Fórmula 1. O Alonso, ele é uma figura realmente muito única, assim, ele é um cara, ele é tão cara de pau que ele fica até folclórico, assim, então o Alonso manteve a vitória e diz para quem quiser, pode abrir o microfone, é uma das vitórias que eu tenho mais orgulho na Fórmula 1. Esse é o Alonso. Aí é complicado também, né? Aí é complicado, porque o Alonso ele foi imunizado disso tudo porque realmente a FIA não conseguiu provar por A mais B que ele esteve envolvido diretamente, né? Como você falou, né, Ico, todos os indícios mostram que ele sabia, né? Poxa, aceitar a estratégia da forma como aconteceu sem contestar seria muito estranho da parte dele. Mas, poxa, você fazer uma declaração cínica dessa, aí é como você falou, né? Você entrar no Louvre e sair com a Mona Lisa debaixo do braço pela porta da frente. O grande clímax daquela temporada, né, foi, obviamente, o GP do Brasil, porque nesses altos e baixos, o título foi definido em Interlagos, né? Vocês dois estavam na pista, né? Cada um em um ponto diferente, cada um com um objetivo diferente naquele dia. Eu não estava, então... Ico, como foi para você a aproximação daquele fim de semana, né? Os preparativos, porque a gente fica com essa imagem de um campeonato extremamente acirrado, definido por um ponto, porque de fato foi o que aconteceu no fim, mas a situação do Hamilton, por mais que não tinha margem para erro, como havia acontecido em 2007, né? Em 2007 a gente viu que ter uma vantagem não significava muita coisa. Em 2008, a situação estava mais ou menos sob controle, né? Como é que você viu esses preparativos para o GP do Brasil na situação dos dois protagonistas? Olha, eu lembro que, obviamente, na cobertura do Hard News da temporada em 2008, eu fiquei a semana inteira em cima do Massa. Teve um almoço, em São Paulo com a imprensa, e o Massa extremamente tranquilo. Eu pensei que esse cara tá louco. Realmente eu pensava, se ele tá tranquilo desse jeito, ele vai chegar em sexto na corrida, porque parece que ele não tá nem disputando o título, né? Era uma chance pequena, mas o Massa é confiante. Olha, eu tenho que chegar domingo, eu tenho que classificar bem, fazer pole position, tenho que ganhar a corrida e torcer pro Hamilton não ficar entre os 5 primeiros. Falei, tá bom, Felipe, é legal, mas tem carro para isso, na China a McLaren sobrou, o que é? Não, eu tô confiante, vai dar certo, não sei o que, eu sei o que eu tenho que fazer, vou fazer o melhor, vou concentrar no meu trabalho e depois eu vejo o que acontece com o Hamilton. Ele fez a pole position, a corrida uma confusão tremenda e ganhou, mas na preparação para o Grande Prêmio, eu lembro da tranquilidade do Massa e, inclusive, eu encontrei o Massa andando no paddock quando os pilotos fazem a última visita ao banheiro, né, fazer o último xixi antes de ir para o grid. Eu encontrei o Massa, ele extremamente tranquilo, ele olhou para mim assim, fez sinal de positivo, parecia que ele ia disputar a abertura da temporada naquele momento. Então, isso me impressionou muito. O Hamilton eu não posso falar muito, porque de fato eu acabei não tendo muito contato com o Hamilton ao longo do final de semana. Eu lembro de eu ter entrevistado ele, ou observado ele, eu participei da volta dos pilotos no caminhão, né? Na verdade, não entrevistei o Hamilton, mas eu estava lá, e o Hamilton estava um pouquinho mais tenso, enfim, mas naquele momento também conversando um pouco com o outro piloto, tentando relaxar um pouco. Mas foi o único momento que eu vi o Hamilton de perto, assim. Mas do Massa eu me destaco essa tranquilidade dele. E eu lembro, Lucas, você que estava no autódromo, até conta pra gente como é que foi a sua experiência naquele dia, né?
Porque por mais que a disputa pelo título ela não tivesse chegado a Interlagos tão parelha, tão em aberto assim, eu sentia, acompanhando a corrida pela televisão, até acompanhando todos os preparativos à distância, um clima meio tenso, assim, especialmente por aquela chuva que caiu pouquíssimos minutos antes de começar a volta de apresentação, né? Caiu o mundo lá em Interlagos e parece que deixou o cenário ainda mais em aberto, né? Do tipo, fiquem de olho que pode acontecer algo especial aqui se ninguém tomar cuidado. Bom, em 2008 eu já era jornalista, já trabalhava no meio, mas eu não cobria automobilismo. E eu estava, na verdade, em Interlagos, na arquibancada, no setor G, ali na reta oposta. E, para começar, o que eu me lembro mais da chuva foi do frio que eu passei lá molhado. Deve ter tomado uma chuva enorme, hein? Mas para quem acompanhava, na época a gente tinha nossa turma, a família ia desde 96 já nas corridas, né? Todos os anos, né? Então a gente já estava meio que acostumado. E eu diria até que aquilo lá foi nada perto do que a gente enfrentou de chuva em relação à classificação do ano seguinte, em 2009, que acho que aí sim foi, foi acho que foi o pior ano em termos de chuva. Mas, não, tinha uma tensão, acho que tinha assim, a missão do Massa era uma missão quase impossível, né? Eram 7 pontos de diferença, então imaginava-se que o Hamilton, fazendo ali uma corrida tranquila, podia conquistar o título com alguma facilidade, né? Mas é lógico que a chuva traz aquele imponderável, né? Então acho que animou um pouco o pessoal, né? Apesar de que já na época sabia-se que o Massa não era um grande piloto de chuva, né? Até aquela prova de Silverstone, como o Ico bem lembrou, que o Massa rodou 5 vezes, se não me engano, passava pela cabeça, falando, não sei se é melhor chover ou não, mas a chuva sempre traz o imponderável, né? Então eu lembro assim na arquibancada que o pensamento da galera era assim, pelo menos com a chuva talvez aconteça algo, alguma coisa diferente que possa recolocar o cara na briga, né? E foi o que aconteceu, né, Bruno? Foi o que aconteceu. Como você até mencionou, né, Lucas, parecia que o Hamilton ia fazer ali o arroz com feijão e marcar os pontos que ele precisava para ser campeão, e foi assim por boa parte da prova, né? É interessante a gente observar que nem sempre a Fórmula 1 precisa ter uma corrida agitada ou com reviravoltas do início ao fim para ser marcante, né? Às vezes precisa ter só algum lance específico, alguma fase da prova que aconteceu de tudo. Acontece que caiu aquela chuva no fim e mudou tudo. Ico, então descreva pra gente como foi aquela loucura, né, das voltas finais, que eu confesso que assim, tem algumas provas que eu acompanhei de pé em casa, assim, né? São poucas provas, geralmente eu consigo ficar até tranquilo, mas a situação foi tão absurda, foi tão marcante, foi tão surreal o que estava acontecendo, né? A chuva, a reviravolta, os pilotos parando a 2 voltas para o fim, outros não parando, a ultrapassagem do Vettel no Hamilton, uma situação tão maluca. Como foi para você a sua percepção dos fatos, né? Porque você não estava que nem eu, né, na frente da televisão assistindo, você estava trabalhando, você tinha que passar informação ali, e tinha muita coisa acontecendo. Olha, naquelas voltas finais de Interlagos, graças a Deus, eu tinha uma coisa na minha cabeça, que era as voltas finais do Grande Prêmio da Bélgica. Né, se a gente lembrar o que aconteceu em Spa, também caiu uma chuva, teve a briga do Hamilton com o Raikkonen, caiu uma chuva, o Raikkonen bateu, teve gente como o Alonso, acho que foi nos boxes, na última volta em Spa, uma volta longa, claro, mas colocou o pneu para a chuva e passou mais 5 carros antes de terminar a volta. Então, aqueles pneus, aqueles carros tinham uma característica. Em condições intermediárias, tudo pode acontecer. Então, isso aguçou um pouco os meus sentidos ali. Eu estava muito de olho de que realmente a fatura não estava liquidada, porque o que aconteceu, na verdade? Teve essa última parada de pit stops, quando a chuva voltou a cair um pouco maior, todo mundo colocou pneus para a pista intermediária, poucos ficaram na pista com pneus para a pista seca, entre eles as 2 Toyotas, a do Glock inclusive, e o Hamilton voltou na 5ª posição. Então o Hamilton era campeão mesmo depois dessa última parada. E então eu lembro até que o Odinei Edson faz a narração da transmissão. Mas o Hamilton, quando ele voltou em que posição, Ico? Voltou em 5º. Aí eu falei a frase: o título está nas mãos do Vettel. Quis dizer que o título do Massa dependia do Vettel, que estava atrás do Hamilton, ultrapassar o Hamilton para ganhar a 5ª posição, e isso daria o título para o Massa.
que estava lá na frente e estava muito seguro na primeira posição. O Massa não parecia muito ameaçado naquele momento. Então, não era irreal imaginar que o Vettel tinha chance de passar o Hamilton, porque são condições difíceis, o Vettel veio fazendo um bom campeonato e provou em Monza que andava bem na chuva. Em certa hora, vem o Kubica com um pneu melhor que todo mundo, só que ele já tinha uma volta atrás, voando pela pista, passando todo mundo. Inclusive quem ele já tinha levado uma volta. Ele passa o Hamilton e o Hamilton toma um susto. E justamente ali no mergulho, né? O Kubica passa o Hamilton no mergulho, o Hamilton toma um susto, dá uma escorregadinha e o Vettel aproveita e passa também. E o Vettel assume a quinta posição. Então ficou aquela. Agora o Hamilton precisa passar o Vettel ou o Massa vai ser campeão do mundo. E começa a última volta, o Massa abre a última volta e todo mundo de olho na briga do Hamilton com o Vettel. Se o Hamilton não passar, o Massa vai ser campeão. Mas eu estava ali de olho também que podia acontecer tudo naquela última volta. A chuva estava apertando e tinha piloto que podia se dar mal. E ficou aquela disputa. O Massa cruza a última volta em primeiro, recebe a bandeira quadriculada, faz a parte dele e o Hamilton não consegue passar o Vettel. Não consegue. Quando chega de novo no mergulho e na junção, tem um monte de carros e eles passam dois. Eu de hora olhei Toyota, falei, olha, o Trulli já tinha sido passado no meio da volta, só pode ser o Glock. E aí eu falei, o Hamilton é quinto. Aí ficou aquela expectativa e deu 13 segundos, enfim, e deu a confirmação na linha de chegada que o Hamilton tinha passado, mas eu consegui identificar na hora, lembrando do que aconteceu na Bélgica, porque tinha tanto carro passando carro, tanta troca de posição ali acontecendo, que eu imaginei que podia estar tendo uma troca de posição de fato, que não eram todos retardatários ali, e por ser a Toyota, eu já identifiquei na hora que era o Glock, enfim, foi um final de campeonato eletrizante. Uma curiosidade desse final de corrida foi que, isso eu li depois, um depoimento do próprio Berger, que o Berger era o chefe de equipe da Toro Rosso e o Vettel tinha passado o Hamilton. E o Berger foi dar os parabéns para o Ron Dennis, disse, parabéns aí pelo título, mas quase que a gente estragou a sua festa. E o Ron Dennis, do alto da sua empáfia, falou, imagina, piada, a gente tinha tudo sob controle. Falei, como assim? Não, a gente já sabia. Como assim já sabia? Não, que o Hamilton ia passar o Glock no final. Tá bom, Ron, que a chuva ia apertar na última volta, que o cara ia X segundos, não sei o que, e vocês iam passar. Ron, você é um babaca, mas tudo bem, parabéns do mesmo jeito. É engraçado, porque você está contando, né, que como começou a chover naquele fim, teve pilotos que ficaram com o pneu de seco, teve pilotos que trocaram, uma bagunça completa. Até hoje, quando eu vejo aquela imagem da família do Massa comemorando dentro dos boxes, eu me pergunto, falo, gente, como é que vocês comemoraram antes da hora, né? A situação estava totalmente em aberto ainda e dependia totalmente do resultado do Lewis Hamilton, né? Então, a situação ficou bem tensa ali no fim, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não só nessa disputa direta entre Vettel e Hamilton, mas também com os outros pilotos. Lucas, como é que foi para você, então, na arquibancada aquele dia? Deu para entender o que estava acontecendo? Você estava ligado? Como é que foi? Você sabe, Bruno, que eu nem conhecia ainda pessoalmente o Ico, mas eu já tenho que agradecer desde aquele dia o trabalho dele, né? Porque eu, na arquibancada, eu estava ouvindo a transmissão no rádio da Bandeirantes, e eu era claramente um dos poucos ali, junto com alguns outros que estavam também com os rádios, né, na arquibancada, que estavam realmente ligados no que estava acontecendo por conta da transmissão da equipe ali de rádio, né, e do Ico. E eu lembro que na hora que os carros cruzaram, né, receberam a bandeira quadriculada, a arquibancada inteira começou a festejar o título do Massa, né? E eu lembro que eu e mais alguns assim que estavam conectados no rádio, né, começamos a avisar a galera, não, então, deu Hamilton porque ele passou a Toyota, ele passou o Timo Glock ali na junção. E o pessoal, na verdade, a maioria até estava chamando a gente de louco. Eu falei, que Timo Glock? O cara nem estava na briga, né? Era o Vettel, vocês estão errados, não sei o quê. E aí depois, quando o pessoal começou a escutar, porque você tinha também a transmissão no autódromo, né? Que a transmissão no autódromo durante a corrida é quase inaudível por causa do barulho dos carros, né? Mas aí quando baixando ali a adrenalina na galera, o pessoal começou a entender direito o que aconteceu, aí veio aquela decepção meio geral, né?
mas foi eletrizante ali, assistindo a arquibancada e aquela eletricidade, né, de quase uma eletricidade de estádio de futebol, né, Bruno? Porque acho que é raro, se você pensar aí na história aí nos últimos anos, porque o título sempre tem sido decidido em lugares longínquos, vamos dizer assim, que normalmente não se tem pilotos, né? Ia ser uma situação rara de um piloto campeão mundial em casa, né? Era um momento muito especial, né? E você ainda pensa ainda na questão especificamente do Brasil, né? O último título tinha sido 17 anos antes, né? Com o Senna, em 91, e aí tinha todo aquele trauma da perda do Senna, depois os anos de Barrichello, e aquele começo também do Massa meio claudicante. Então, assim, a turma muito na expectativa, né, de um título e um título podendo ter vindo em casa. Então, foi na arquibancada, foi eletrizante. Depois, até, Bruno, só para dar meu pitaco também na análise fria, a gente tem um texto até no projetomotor.com.br sobre isso, que a gente fez uma análise, né, bastante estatística em cima da cronometragem, né, daquelas voltas finais, porque por muitos anos, depois, até acho que pela situação até do Nelson em Singapura, né, a gente vê até hoje o pessoal falando achando que o Glock e a Toyota fizeram de propósito, abriram para o Hamilton e tudo, e claramente a gente vê, né, que a chuva apertou e as Toyotas, né, principalmente o Glock ali, que se mantiveram na pista com os pneus de pista seca, né, eles não tinham como continuar, e a gente vê na estatística de cronometragem que até o último setor da penúltima volta, eles manteriam a posição. Dali para frente, já no último setor da penúltima volta, você já vê uma diferença grande de rendimento por conta da chuva, e isso dá para ver que é por conta da chuva, porque não foi só eles que perderam tempo. Você, na comparação com os outros carros, você vê que os outros carros também perdem tempo, só que eles, por estarem com pneus de pista seca, é lógico que a perda é muito maior, né? Muita gente fala que o Massa perdeu o título por conta do Glock, e eu sempre coloco assim que, na verdade, o Massa quase ganhou o título por conta do Glock, porque a situação do Hamilton era muito confortável, e por causa de uma aposta do Glock, por causa de uma aposta da Toyota, quase que tirou o título do Hamilton, porque quase todo mundo ali foi para o boxe e trocar o pneu, e a Toyota resolveu apostar, e a aposta quase deu certo. Se a aposta tivesse dado certo, hoje o Massa seria campeão mundial de 2008, né? Só um parênteses rápido também. Eu lembro no domingo de manhã, ou no domingo antes da corrida, eu fui abordado pelo diretor de engenharia da Toyota, o Dieter Gasp. Ele me abordou porque a gente tinha tido um jantar ao longo da temporada, que jornalistas às vezes eram convidados para a equipe para jantar. Ele foi chamado junto para ter alguém da equipe, e é um momento chato às vezes para o jornalista, porque não tem nenhum interesse em cobrir a equipe, e para o engenheiro, que também não quer perder muito tempo com o jornalista. E eu lembro que por falar alemão, eu me engajei com uma conversa nele muito bacana. A gente falou até de joguinho de computador, eu falei do Grand Prix Legends, que eu gostava de jogar, que era a Fórmula 1 dos anos 50. A gente se deu super bem. E aí, enfim, ele já sabia quem eu era. E aí, no domingo em Interlagos, ele chegou para mim e falou: eu estou vendo a previsão aqui, o que diz a sua rádio? Eu falei: a rádio diz que vai ser um chove para ao longo da corrida, vai ser aquelas corridas malucas, e aqui em São Paulo, especialmente em Interlagos, muda muito rápido, então quem tomar a decisão certa vai se dar bem nessa prova. Eu falei justamente essas palavras para estas: who's gonna make the best decisions are gonna have a good result. E eu fico pensando, obviamente isso não teve nenhuma influência decisiva na Toyota, mas eu achei legal que foi a equipe que arriscou, e ele que estava ali comandando os engenheiros. Então talvez ele tinha isso na cabeça de, putz, o local falou que aqui vai ser uma loucura, quem sabe a gente pode capitalizar em cima disso. A Toyota estava tendo uma temporada mais ou menos, e acabou sendo o time que arriscou. Mas eu lembro, Lucas, que você colocou, o Massa falou isso numa coletiva na segunda-feira. A assessoria do Massa convocou uma coletiva no dia seguinte ao GP, o que era pouco comum, mas tinha sido um final tão eletrizante
de temporada, que eles fizeram uma coletiva para o Massa dar um novo depoimento à imprensa já mais calmo, já passado toda aquela confusão do final de Interlagos. E a pergunta básica foi: você achou que o Glock sacaneou, que a Toyota fez propósito? O Massa falou: gente, se não fosse o Glock, eu não teria nem chance de ser campeão. O Hamilton teria parado em quarto, estaria com o Vettel em quinto e o sexto a quilômetros de distância. Então, se não fosse o Glock, o título já estava decidido muitas voltas antes do final. Então, acho que o próprio Massa tinha consciência que o Glock e a Toyota quase deram o título para ele, como o Lucas falou, e não o contrário. Isso ainda existe, né? Tem muita gente que ainda fala que o Glock aprontou naquele dia, mas com a frieza do momento, né? Com a frieza que o tempo te dá e com as informações que vem à tona, né? Você assistir, tem até no canal da Fórmula 1 no YouTube, você assiste a última volta do Glock, você vê que realmente as condições estavam impraticáveis, né? Então, foi uma aposta que a Toyota fez. Eu até diria, Lucas, que a aposta deu certo, né? Porque para a corrida do Glock aquilo deu certo, ele conseguiu ganhar terreno, tanto ele como o Trulli. Mas, para a perspectiva do Massa, aconteceu nesse momento cruel, né? E se não fosse isso, seria uma decisão um pouco mais morna, em que o Hamilton ia ficar o tempo inteiro ali na posição que ele precisava, então não é nem ter esse drama no fim. Eu mesmo que assisti depois pela televisão, eu fiquei meio vidrado, assim, acho que eu fiquei meio em choque, meio abobado, assim, por alguns minutos, algumas horas, porque foi uma coisa tão doida, né? Acho que não é nem o mérito de estar torcendo para um, estar torcendo para outro, mas para quem gosta do esporte, ver esse tipo de situação numa última prova, você tem aquela consciência imediata de que você está testemunhando algo histórico que as pessoas vão falar muito tempo depois, porque realmente foi uma coisa meio maluca. Nós falamos com o Felipe Massa, né? O Felipe Massa deu um depoimento exclusivo aqui ao podcast do Projeto Motor e ele falou um pouco sobre aquela temporada, sobre as suas impressões. Vamos ouvir o que ele falou. Na verdade foi um ano muito bom para mim, eu estava muito bem no carro, mas, eu também estava muito bem no carro em 2007. Se você lembrar, até a corrida de Monza em 2007, eu estava na frente do Kimi, ia chegar na frente dele na corrida, onde a partir da corrida de Spa, eles iam decidir quem era o primeiro piloto. Então eu ia chegar na frente dele na corrida de Monza e quebrou meu carro, entendeu? Uhum. Se eu tivesse chegado onde eu deveria ter chegado, eu ia para Spa com 10 pontos na frente dele, sem dúvida eu iria ser o primeiro piloto. Onde Spa, a gente chegou praticamente empatado na pontuação pelo problema que eu tive em Monza, e ele ganhou, fez um ótimo fim de semana e ganhou a corrida de Spa. Dali para frente ele era o primeiro piloto, mas se tudo andasse da maneira certa como estava andando, eu iria ser o primeiro piloto a participar, entendeu? Só que isso ninguém lembra, ninguém sabe. Então, cara, na verdade eu tive, da segunda metade do ano de 2006 até o final do ano de 2008, foi muito bom pra mim, entendeu? Uhum. Então, cara, na verdade, 2008 era um campeonato totalmente meu e acabou acontecendo tudo que aconteceu, pontos perdidos durante o ano por problemas mecânicos, por problema de Singapura, totalmente estúpido. E aí, cara, cada situação dessa me tirou a chance de ganhar por um ponto o campeonato, mas sem dúvida era um campeonato muito pra mim e acabou acontecendo da maneira, infelizmente, não perfeita o número de pontos que a gente perdeu no ano. Carro pra disputar campeonato, né, na verdade. O Schumacher quase ganhou o campeonato em 2006, o Kimi ganhou o campeonato em 2007, mas a gente vinha muito bem parecido durante o ano. E em 2008 eu quase ganhei, mas a Ferrari ganhou tanto o campeonato de 2007 como 2008, e 2006 a gente chegou disputando até a última corrida do ano. Então, quer dizer, era um carro vencedor, né? Depois daquilo a Ferrari não teve mais um carro vencedor. O Alonso foi quase campeão graças ao trabalho que ele fez, mas não pelo carro que a gente tinha. Uhum. E a gente lembra bastante assim dos tropeços, né? Você mesmo falou de Singapura, Hungria e tudo mais. Mas qual foi o seu destaque, assim? Aquele ponto, uma corrida, um treino, seja lá qual for, que você acha que se destaca, assim, o seu melhor momento daquele ano? Tiveram muitos, cara. Teve a corrida de Bahrein, que, eu tava muito bem, mais rápido todos os treinos e dominando o fim de semana. Teve a corrida da Turquia também igual. Infelizmente, teve a corrida de Mônaco, onde eu tava largando na pole e o Hamilton teve uma sorte do mundo, que ele bateu na corrida e aí teve um safety car, de último ele foi para primeiro e ganhou a corrida.
corrida do Brasil, onde, pô, eu dominei acho que todo fim de semana. Cara, tiveram muitas corridas onde eu dominei, cara. Então, no final foi um ano muito forte. Beleza, então, pessoal. A última pergunta para vocês, né? Agora, analisando 10 anos depois, uma década se passou desse campeonato que foi representativo tanto para o Massa como para o Hamilton, né? O Hamilton, que aí é um multicampeão mundial, já se colocou na posição de um dos maiores da história, mas a trajetória de campeão começou ali, e o Massa também, que viveu o auge na carreira dele, né, naquela temporada. Primeiro, sobre o Felipe Massa. Você acha que aquela temporada passou para o público uma imagem um pouco distorcida sobre ele? Talvez deu uma expectativa que o Massa não conseguiu cumprir depois? Como é que você viu? Eu acho que com certeza foi o auge do Massa, né? Então talvez as pessoas ficaram numa eterna expectativa de que ele em algum momento repetiria o que ele fez em 2008. Importante lembrar que, por exemplo, em 2009 a Ferrari não tinha carro para brigar pelo título, né? Que ficou, por conta do regulamento, uma briga entre a Brown GP e a Red Bull, mas o Massa fez também uma boa temporada, uma belíssima temporada. Mas, principalmente a partir de 2010, 2011, com as mudanças de regulamento, nunca mais o Massa conseguiu, acho que, repetir, pelo menos com alguma constância, né? Ele teve alguns momentos, assim, mas nunca mais conseguiu repetir os desempenhos que ele teve naquela temporada. Ficou uma eterna expectativa por se ver de novo aquele Massa 2008, que a gente não teve mais. Eu não tenho quase dúvida nenhuma de que a queda dele não tem nada a ver com o acidente da Hungria de 2009. Muita gente fala da questão da molada que ele tomou na cabeça, mas acho que eu já ouvi muito, tanto Massa quanto médicos que analisaram toda a situação para dizer assim que pouca influência deve ter tido. Eu acho que realmente foi mais uma questão, primeiro, de regulamento, das mudanças de regulamento contra o estilo do Massa, e principalmente a questão também de um embate dentro da Ferrari com o Alonso. E convenhamos, o GP do Brasil 2008 acabou sendo a última vitória da carreira do Massa, né? O Massa nunca mais venceu uma prova, e nos 4 anos que ele teve ali o Alonso como companheiro de equipe, o Alonso venceu prova em todos os anos e disputou o título em 2 ocasiões, né? Até a última prova, né? Então você vê assim que até carro para voltar a vencer o Massa tinha, mas ele não conseguiu mais. Tudo bem, teve aquela questão do GP da Alemanha de 2010, provavelmente ele levaria aquela vitória, mas no geral ele nunca mais teve esse desempenho. Então acho que foi o auge, ficou depois a expectativa de uma repetição, mas realmente acho que ele nunca mais teve condições, por vários motivos, de repetir aquele desempenho. Bom, para o Hamilton, acho que tirou um peso da promessa que não precisaria justificar, sobre a qual se quedavam muitas esperanças, especialmente por parte da imprensa inglesa, e ali tirou um peso das costas do Hamilton. Eu acho que ele fez boas temporadas em 2010, também ainda errando um pouco na experiência. 2011, aí um ano para esquecer. Houve o rompimento com o pai, e aí, a partir de 2013 ele reconstruiu a sua carreira indo para a Mercedes e cresceu a ponto de ser esse piloto. Fora o Hamilton, hoje é pelo menos 5 vezes melhor que o Hamilton de 2008, né? Porque ele não é só veloz como ele já era, mas tem toda a experiência, sabe comandar uma equipe, sabe lidar com a imprensa, sabe lidar com os adversários. Esses outros fatores acho que ele ainda não tinha em 2008, acho que eram ainda elementos que faltavam para ele. Sobre o Massa, eu não acho que a temporada de 2008 deu uma falsa impressão do Massa. Eu tenho para mim que o Massa é um piloto que, dadas as condições ideais, poderia ter sido campeão do mundo, como, por exemplo, o Nico Rosberg, como, por exemplo, o Jenson Button, como, por exemplo, o Damon Hill. Tem pilotos em que, se as coisas encaixam em determinado ano, em termos de regulamento, de carro, de companheiro,
de sorte, enfim. O cara é campeão do mundo. E acho que o Massa tinha a qualidade para ser campeão do mundo, aquele cara que vai ganhar um título dadas as condições certas, e teria sido esse ano de 2008, que foi decidido ali por um ponto a favor do Hamilton. Não há para tirar, não há nenhum demérito no título do Hamilton, mas o título também poderia ter pendido para o lado do Massa. Então, acho que a impressão que eu tenho do Massa é que era um piloto que tinha qualidade para ser campeão do mundo. Só que a carreira do Massa, para mim, era tão excepcional no sentido da exceção, né, uma carreira tão cheia de exceções, que ficou depois, acho que a imagem do Massa foi distorcida, por conta do episódio da Alemanha, e aí o Massa realmente se apagou dentro da Ferrari e acabou passando por um período de acomodação dentro da Ferrari, e acho que a partir de 2010, o Massa só deu sinais dessa qualidade, sinais como, por exemplo, nesse GP da Alemanha que o Lucas citou, a pole position que ele conquistou pelo carro da Williams, teve uma outra corrida ainda na Ferrari que ele fez muito bem, mas o Massa meio que se perdeu depois. Mas olhando a carreira do Massa como um todo, e especialmente antes dessa fase complicada na Ferrari a partir de 2010, acho que o Massa mostrou em 2006, em 2007, 2008 e até 2009 é uma temporada um pouco particular, que ele tinha qualidade para ser campeão do mundo, dadas as condições propícias para isso. Então, para mim, fica essa impressão do Massa, e a impressão que passou, acho que para o mundo todo em 2008 era isso, de um piloto com capacidade para ser campeão, sim. Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim da primeira edição do podcast Projeto Motor. Eu espero que você tenha gostado. Ico, obrigado de novo por você ter aceitado aqui o nosso convite, né? Sempre bacana ouvir suas histórias, ter a sua participação. Até uma próxima. Valeu, um abraço, e vou ouvir os outros podcasts também, os próximos, e um abraço a todo mundo que curte o Projeto Motor. É isso aí, Lucas, valeu também pela parceria, até a próxima. Valeu, Bruno, valeu, Ico, mais uma vez por ter aceito o convite, e a galera, espero que goste aqui dessa nova forma de conversar com a gente. Estamos sempre abertos também, né, Bruno, a sugestões de temas e tudo mais, porque agora a gente tem aqui essa nova ferramenta aqui para estar passando mais informações para o público que gosta aqui do Projeto Motor, dos projetonautas, como a gente gosta de dizer, né, Bruno? Então, um abraço para todos e até o próximo. Pessoal, sugestões, críticas, comentários, você pode falar com a gente em todos os nossos canais, né, no projetomotor.com.br, no nosso YouTube, né, o youtube.com/projetomotor, tanto no Twitter como no Instagram é @projetomotor, né, tudo junto, sem espaço, só Projeto Motor, e no facebook.com/Projeto Motor. A gente volta em breve com a edição de número 2 do podcast do Projeto Motor. Um grande abraço e até a próxima.